Fala, gente, você está no Matemática Criativa e hoje a gente vai falar sobre regra de 3. Regra de 3 é um modo matemático da gente conseguir relacionar duas grandezas. Então vai ser muito mais um processo a regra de 3. Um processo que a gente vai montar para relacionar duas grandezas. Só que antes de entender como é que eu relaciono, como é que eu entendo, como é que eu faço a regra de 3, eu preciso saber o que são grandezas. Grandeza, matematicamente falando, é tudo aquilo que pode ser contado ou medido. Então, tudo que a gente conseguir contar ou medir são grandezas. E a relação entre duas grandezas pode ser diretamente proporcionais, elas podem ser inversamente proporcionais ou elas podem nem ser proporcionais, né? O que interessa pra gente, para resolver a regra de 3, é entender as grandezas diretamente proporcionais, entender as grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque a regra de 3 funciona para esses dois casos. Então vamos devagarzinho. Pensa nesse exemplo aqui para a regra de 3 diretamente proporcionais. Eu tenho farinha medida em quilo e uma quantidade de pizza, ok? Então vamos lá, com 1 quilo de farinha eu consigo preparar 3 massas de pizza, 3 pizzas. Com 2 quilos de farinha, ou seja, se eu multiplico esse cara por 2, olha o que acontece lá. Quantas pizzas que eu vou conseguir fazer? 6. Eu peguei o 3, também multipliquei por 2. Então, a variação que aconteceu nas farinhas, que foi multiplicando por 2, foi a mesma que aconteceu na quantidade de pizzas. Também multipliquei por 2. Se a gente continuar fazendo isso com, sei lá, 5 kg de farinha, eu vou ter quantas pizzas? Você concorda que daqui para cá eu multipliquei por 5? A nossa conta basta multiplicar por 5. 3 vezes 5, eu faço 15 pizzas, tudo bem? A gente vai falar que elas são diretamente proporcionais exatamente por isso. Porque o que acontece de um lado também acontece do outro de maneira proporcional. Como assim? A fração de farinha, por exemplo, 1 sobre 2, é igual a 3 sobre 6. Se você simplifica esse cara aqui, ó, vai dar 1 sobre 2. Então, significa que essas duas frações são proporcionais. Logo, essas duas grandezas também são proporcionais. Tudo bem? Tranquilo até aqui? De boa? Olha aqui. Se eu faço 1 sobre 15, 1 sobre 15 é igual... 1 sobre 5, desculpa. 1 sobre 5 é igual a 3 sobre 15. Se você simplifica aqui também, eu tenho 1 e eu tenho 5. As frações continuam sendo proporcionais. Quando isso acontece, eu digo que as grandezas são diretamente proporcionais. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Esse aqui já é o início de regra de 3. A gente vai entender como é que monta a regra de 3, como é que eu resolvo nos exercícios que a gente vai fazer a seguir. Por enquanto, vamos ficar em grandezas. Olha para cá, ó. Gasolina e distância. Pensa que para percorrer uma determinada distância, eu vou gastar combustível do meu carro. Então, com 1 litro de gasolina, eu consigo percorrer 10 km. Com 2 litros de gasolina, eu vou percorrer quanto? Você concorda que o pensamento é o mesmo? Daqui para cá eu multipliquei por 2. Daqui para cá, obviamente, eu também vou multiplicar por 2. Eu vou percorrer 20. E se eu consumir 30 litros de gasolina? Daqui para cá, eu multipliquei por 30. Daqui para cá, eu vou fazer o quê? Multiplicar por 30. 10 vezes 30... 300. De boa até aqui, gente? Deu para entender o que eu quero fazer? Repara que, de novo, as frações 1 sobre 2 é proporcional com 10 sobre 20.
elas são equivalentes. Eu posso cortar o zero, né? Aqui fica simples de enxergar. E eu posso falar que 1 sobre 30 é proporcional com 10 sobre 30. 10 sobre 300, desculpa. E também é só contar o zero que é fácil ver. Além disso, eu faço 2 sobre 30 e 20 sobre 300, dá certo. 2 sobre 5 e 6 sobre 15 também dá certo. Porque as grandezas são proporcionais. Então, as frações serão equivalentes. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Olha lá para grandezas inversamente proporcionais. O que acontece em grandezas inversamente proporcionais? Essa variação não vai ser igualzinha. Olha nesse exemplo. Velocidade km por hora e o tempo em hora. Então vamos supor que eu estou com o meu carrinho andando a 50 km por hora. E para chegar num determinado destino, eu levo 2 horas. Se eu aumento a minha velocidade, você consegue concordar que esse tempo vai diminuir? Então, quanto mais eu aumento a velocidade, o meu tempo diminui. Então, um está crescendo, o outro diminuindo. É um indício que é inversamente. Vamos ver se são proporcionais. Olha para cá, ó. Se eu aumento a minha velocidade em 2 vezes, se eu multiplico a velocidade por 2, eu vou levar metade do tempo, você concorda? Esse tempo, ele é dividido por 2. Então, isso está proporcional? Tá. Porque o númerozinho é o mesmo. Só que a operação é inversa. Aqui eu multiplico, aqui eu divido. Porque um está aumentando, o outro está diminuindo. Logo, são inversamente proporcionais. O que você acha que vai acontecer se eu pegar essa velocidade e quadruplicar, multiplicar por 4? 50 vezes 4 dá 200. O que acontece se eu for a 200 km por hora? Além de correr um grande risco de acidente, o meu tempo dividido por 4, eu completaria esse cara em meia hora ou 30 minutos. Ficaria extremamente mais rápido para eu chegar lá. Eu demoraria menos tempo para a gente conseguir completar o mesmo percurso. E o que acontece com isso? Olha aqui, ó, 50 sobre 100. 50 sobre 100. E analisa essa outra fração aqui, ó, 2 sobre 1. Você concorda que aqui, esse cara aqui, ó, dá meio, e essa outra fraçãozinha aqui, ó, é o inverso dela, é 2 sobre 1. Sempre que isso ocorre, nós iremos falar que as grandezas são inversamente proporcionais, deu para entender? Ou uma é igual ao inverso da outra. Eu posso falar que meio é igual ao inverso dessa. Invertendo esse cara aqui, ó. Vamos mudar a setinha de cor, porque aí fica mais visual para quem acabou se perdendo. Então eu posso falar que a primeira fração meio é igual ao inverso dessa, porque elas são inversamente proporcionais. Olha o que acontece aqui na quantidade de máquinas e tempo. Pensa que eu não coloquei exemplo nenhum aqui, né? Mas vamos lá, a gente constrói isso. Pensa que para fazer um determinado produto, 10 máquinas gastam, sei lá, 24 minutos, ok? 10 máquinas gastam 24 minutos. Se eu aumento a minha quantidade de máquina em 2 vezes, se eu aumento a minha quantidade de máquina em 2 vezes, eu passo a ter 20 máquinas. Você concorda que para fazer a mesma quantidade de peças, eu vou gastar menos tempo? Eu tenho mais máquina trabalhando. 10 máquinas fazem uma quantidade de peças em 24 minutos.
Se eu multiplicar por 2 a quantidade de máquinas, se eu dobrar a minha produtividade, o meu tempo cai pela metade. Esse carinha aqui, ele é reduzido à metade, passa a ser apenas 12 minutos. É por isso que as empresas maiores que podem investir em maquinário compram mais máquinas, porque quanto mais máquina funcionando, menor o tempo, mais elas produzem. Se elas produzem mais, elas arrecadam mais. Ok? Então, o que acontece se eu pego esse cara aqui e, sei lá, multiplico por 6. 10 vezes 6, eu passo a ter 60 máquinas. Se eu estiver operando com 60 máquinas, o meu tempo, por ser inversamente proporcional, que a gente já viu, vai dividir por 6. Eu vou demorar apenas 4 minutinhos. 24 dividido por 6 dá 4. Então, quanto mais máquina, menos tempo para produzir uma quantidade específica de peças. Logo, elas são inversamente proporcionais. Por quê? Porque eu posso falar que a fração 10 sobre 20 é igual ao inverso dessa fração, 12 sobre 24. Só simplificando para você ficar bonitão, ó. Meio é igual, aqui também dá meio se você dividir por 12. A meio. Então, uma é igual ao inverso da outra. Essa aqui eu inverti, concorda? Era 24 sobre 12, ficou 12 sobre 24. Então, isso são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. O que a gente faz na regra de 3 é ir quando nós temos 3 valores nessas duas grandezas e queremos saber um quarto valor. Como nós temos um quarto valor desconhecido. Qual é o processo? Às vezes, é simples, como aqui, né? Quando não tinha o 4, foi fácil, porque as continhas davam para fazer de cabeça. E se não der? É esse processo que a gente faz utilizando a regra de 3. Tranquilo, gente? Eu vou deixar vocês tirar um print. Acho que já bateu. Vamos lá, gente. Primeiro exercício. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 kg de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 kg de cana. Vamos lá, devagarzinho. As nossas grandezas é peso de cana, né? A quantidade de cana lá em quilo. E o que vai ser produzido, o álcool em litros. Então, devagarzinho. Informação que ele me deu. 6.000 kg de cana. Então, aqui, ó. 6.000 kg de cana. Produzem quantos litros de álcool? 500 litros. Ok? Continuando o pensamento. Determine quantos litros de álcool. Eu não faço ideia. Então, vou chamar de X. É o nosso valor desconhecido, são produzidos com 15.000 kg de cana. Olha só, regra de 3 de grandezas vai ser sempre dessa forma. Anota as duas grandezas e vai escrevendo a informação que cada grandeza passa aí. 6.000 kg são 500 litros de álcool, com 15.000 kg vai produzir alguma coisa que eu quero descobrir. Um desses caras vai ser o nosso valor desconhecido. E a gente quer dar um jeito de descobrir esse cara. Vamos lá. Você consegue perceber que quanto mais cana, mais álcool. Então, se eu aumento a quantidade de cana, a minha produção vai aumentar de maneira proporcional. Percebemos isso aqui, ó. Se eu aumento a quantidade de canas, o quanto que eu vou produzir também aumenta. Os dois não estão aumentando juntos? Se os dois aumentam juntos, eu vou falar que eles são diretamente proporcionais. Se são diretamente proporcionais, basta eu montar a fração 6.000 sobre 15.000, 6.000 sobre 15.000 é completamente igual a 500 sobre x. Agora, a maioria das pessoas manda você só multiplicar cruzado ou simplificar aqui assim. Eu vou explicar duas formas de simplificar que vai facilitar muito essas contas. Você sempre pode simplificar na vertical, ok? Então, ó,
para começar aqui, para ficar feliz, ó, 3 zeros e 3 zeros, eu posso cortar. 6 e 15, dá para simplificar por 3, eu vou cortar aqui também, ó. 6 e 15. Por 3 em cima vai dar 2, embaixo vai dar 5. E para muita alegria nossa, eu posso simplificar na horizontal, um macetezinho. Tranquilo? Então, ó, se eu simplificar aqui, ó, por 2 vai dar 1, por 2 vai dar 250. Olha a nossa alegria. Para resolver, basta multiplicar cruzado, porque é uma fração igual a outra, propriedade de proporção. 1 vezes x dá x, igual a 5 vezes 250 é 1.250. Então, simplificando tudo antes, não tem muita conta para se fazer depois. Só que é 1.250 o quê? Eu não estou em álcool, litros. Essa é a nossa resposta. Vamos botar esse litro aqui com letra minúscula igual no problema. Tudo bem? Fácil? Olha a segunda. Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas no vestibular. Considerando a mesma proporção, ou seja, se aumenta o professor, eles vão corrigir mais rápido e por aí vai. Se eles corrigem sempre com a mesma velocidade, quantos dias levarão 30 professores para corrigir as mesmas provas? Vamos devagarzinho. Anotando, eu tenho professores e meu tempo em dia. Eu sei que 5 professores vão corrigir em 12 dias. Considerando a mesma proporção, quantos dias, não sei, vou chamar esse cara aqui de X, levarão 30 professores. Pensa comigo. Se eu aumentei a quantidade de professor, você concorda que o tempo que eles vão gastar vai ser menor? Eles vão terminar mais rápido. Se eu tenho mais gente fazendo aquela atividade, a atividade vai ser feita, na teoria, mais rapidamente. Então, é proporcional e é inversamente proporcional. E o que a gente faz quando é inversamente proporcional? Repete a primeira fração, 5 sobre 30. Então, fica aqui, ó, 5 sobre 30 igual. A segunda a gente pode inverter, porque uma fração é igual ao inverso da outra, x sobre 12. E aí a gente já aprendeu a simplificar, ó. Aprendemos a simplificar assim, ó. 5 e 30 eu posso simplificar na vertical, vai dar 1 em cima, 6 embaixo. Olha aqui que maravilha, ó. 6 e 12, 6 e 12. Tá na vertical, eu posso simplificar também, vai ficar 1 aqui, ó, e 2 nesse cara. Então, quanto vai ser o nosso x? X é igual a 1 vezes x, né? Dá x. 1 vezes 2 dá 2. 2 o quê? 2 dias. Então, 30 professores demoram 2 dias para corrigir essas provas. Tudo bem até aqui? Vamos lá, gente. Terceira questão, ela caiu no Enem de 2017. Ela envolve aí tamanho da TV em polegada e distância entre a pessoa que vai assistir a TV para a TV, né, em metros. Só que vamos ler a questão. Eu vou pegar aqui, eu tenho ela aqui no celular e vai aparecer aí no quadro para vocês. Vamos lá. Questão 168 da prova amarela do Enem de 2017. Uma televisão pode ser posicionada de modo que se consiga enxergar os detalhes de uma imagem em alta definição. Considere que a distância ideal com conforto visual para se assistir a televisão de 32 polegadas é de 1,8 metros. Ou seja, 32 polegadas, a distância é de 1,8 metros. Tranquilo? Continuando, galera. Cadê? Suponha que haja uma relação de proporcionalidade direta entre o tamanho da tela, medido em polegadas, e a distância ideal. Considere que um espectador dispõe de uma TV de 60 polegadas e que ele deseja se posicionar em frente a ela com conforto
visual. Não sei qual distância. A distância da TV em metro em que o espectador deve se posicionar para que tenha conforto visual é mais próxima de e tem as opções. Vamos lá, gente. Não vou anotar as opções, mas o que eu quero que você faça é isso aqui, ó. Esse cara aqui é o valor de x. Questãozinha do Enem. Vamos reparar, ó. Se eu aumento o tamanho da TV, você concorda que a distância que você tem que assistir é a maior? Logo, isso é diretamente proporcional. Como que a gente faz? Repete a primeira. 32 sobre 60 igual a 1,8 sobre x. E agora vamos simplificar e tentar chegar nesse resultado de uma maneira um pouquinho mais simples. Eu vou fazer aqui, ó, por 2. Por 2 devagarzinho, gente. Por 2. Como é que eu posso fazer direto por 4, né? Vamos por 4. Aqui fica 8 e aqui fica 15. Tranquilo? Por 4 ficou 8 e esse cara ficou 15. Agora, 8 e 1,8 dá para dividir por 2, né? Então eu vou simplificar isso aqui, ó. Esse cara vai dar 4 e o 1,8 dá 0,9, porque eu dividi por 2. Agora vamos multiplicar cruzado, vamos fazer mais nada não, ó. 4 vezes x, eu vou chamar de 4x. 4x, né? Multiplica cruzado aqui assim, ó. 15 vezes 0,9, é difícil de fazer? Então multiplica assim, ó. 15 vezes 0,9. Vamos lá. 4x é igual... Quanto vai dar isso? Faz assim, ó. 15 vezes 9 sobre 10. Talvez facilite a sua conta, porque 0,9 é 9 sobre 10. Vê se você concorda que isso aqui vai dar assim, ó. 4x é igual a 15 vezes 9, eu posso fazer 15 vezes 10, 150, e diminuo 15 para fazer vezes 9. Então, 150 vezes menos 15 dá 135 sobre 10. Então, 4x é 13,5. Se eu pego esse 4, passo para lá dividindo, o x vai ser 13,5 dividido por 4, que dá igual a 3,375. Que é mais próximo daí das nossas opções de 3,7. Tranquilo? 3,7 pra gente é qual opção no problema? Se eu não me engano, a questão é a letra D. Deixa eu confirmar aqui se é realmente a letra D. Letra D temos como solução. Tranquilo, gente? Viu que mesmo sendo do Enem, não é nenhum bicho de 7 cabeças, dá para resolver. Então eu espero que eu tenha te ajudado. Peço que você siga o canal, que você compartilhe, que você comente, que você clique em gostei, que você faça tudo que tem que fazer aí. Por favor, isso me ajuda. E continua com a gente. Tá tranquilo, gente? Te ajudou? Ah, e nós temos uma meta. Vale lembrar que essa regra de 3 que a gente viu hoje é a regra de 3 simples. Se você quer o vídeo da aula da regra de 3 composta, precisamos bater uma meta. Meta de 50 cliques em gostei. Quando a gente chegar em 50 gostei, eu posto a regra de 3 composta para ajudar a galera. Beleza, gente? Então é isso. Fiquem com Deus. Regra de 3 é um dos assuntos mais importantes que a gente vai ver e essa é a prova. Quem estuda passa, quem não estuda, o que acontece? Vamos entender. São grandezas diretamente proporcionais. Posso multiplicar cruzado pela regra de 3. Então, ó, quem estuda vezes x vai ser igual a quem não estuda passa. Então, x vai ser igual a quem?
Quem não estuda passa. Sobre o quem estuda, que está juntinho, vai para lá dividindo. Simplificando a nossa fração, ó, posso cortar quem com quem, estuda com estuda, x é igual a não passa. Então, galera, regra de 3 explica tudo, estuda, senão já era.